E aí a gente segue falando sobre o fim da escala 6 por 1, sobre essas discussões, para conversar com Maria Rita Catônio Barbosa, gerente jurídica trabalhista da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, obrigada por conversar com a gente por aqui. Um bom dia, quase boa tarde já. Bom dia, Muriel. O prazer é nosso. Boa tarde. Maria Rita, eu quero muito te ouvir sobre esse cenário que a gente tem discutido com relação à escala 6 por 1. Como é que vocês enxergam essa chegada aí do fim desse processo? Vocês acreditam que esse cenário, da forma como está sendo desenhado, especialmente na Câmara, faz sentido? Então, Muriel, o que é nós como indústria, né, e representando a indústria do Rio de Janeiro, a nossa preocupação, vamos dizer que imediata, é com relação à redução da jornada sem a redução salarial, né, que isso automaticamente vai elevar o custo da hora trabalhada. E não dá para a gente olhar só o lado bom desse tema, né? Como se é o slogan de quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, né? É até sedutor, né? Vamos dizer assim. Mas alguém vai pagar a conta e não serão só as empresas. Esse é o nosso apelo, para que a gente tenha uma discussão madura, que se a empresa passa a gastar mais sem um aumento da produtividade, tendo que contratar mais pessoas, ela vai repassar pelo menos parcialmente esse custo, seja no preço, seja reduzindo contratação, e aí o impacto ele vai gerar para todos nós teremos esse impacto de alguma forma, né? Acaba sendo uma conta bem simples. Se a empresa precisa reduzir a jornada, ela contrata mais para manter a sua produtividade, aumenta seu custo. Aí a nossa questão e nossa preocupação maior é com a indústria, com todas as empresas. Como é que vão ficar as empresas de turnos ininterruptos? É, Questiono aqui como é que ficarão as atividades essenciais, aquela padaria que vai ter que contratar mais empregados, vai ter que repassar o seu custo ao consumidor, pelo menos parte dele, como eu já mencionei. Como é que vai ficar o pãozinho que eu compro, que você compra, que toda a população compra, vai ser majorado, não só a padaria, mas a gente também falando da indústria de metalúrgica, que fabrica chapa de aço para, por exemplo, fabricar geladeira, vai ter um custo elevado, vai vender a chapa de aço mais caro, automaticamente a fábrica da geladeira vai ter que ter esse custo também repassado para as lojas, e as lojas vão ter um custo mais alto para passar para o seu consumidor final. Então, acaba que é um efeito cascata desse impacto econômico. Todos vão me sentir. Então, o nosso posicionamento nunca foi contra a modernização, contra essa questão de como a gente tem que tratar a jornada de trabalho, mas e sim que não podemos tratar todos de forma homogênea. A gente precisa ter um debate mais maduro com relação a esses pontos, porque todos vamos ter impactos do empregado ao empregador, da sociedade num todo. Perfeito. Já aproveito para te perguntar também se as discussões, por exemplo, de tempo de transição fariam sentido, porque existem discussões de talvez um ano para transição ou já começar imediatamente em 6 meses. Como é que vocês enxergam esse processo? Se colocassem 5 anos para a transição, daria tempo para o empreendedor, para o empresário se preparar para entender esse cenário ou não? O custo continua elevado, né? A questão do tempo da transição, ela foi até alterada agora durante, né, essas emendas e tudo mais. Teve uma transição reduzida do que estava sendo discutido, mas o impacto continua o mesmo. A nossa discussão aqui é de que a gente precisa trazer para a negociação coletiva, o que já acontece, né? As empresas, elas já trazem para a negociação coletiva junto com sua entidade laboral, com o sindicato laboral, as peculiaridades ali do seu setor, da sua região. O que nós mais tentamos demonstrar é que eu não posso ter o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, sendo equiparado a Pádua. Eu não posso ter o Rio de Janeiro comparado à Brasilândia. A gente tem regiões diferentes, a gente tem setores diferentes, realidades diferentes. A gente não pode tratar de forma homogênea, como eu já mencionei. A transição continua tendo um custo elevado, independente dessa questão de ser de 4 ou 5 anos, e sim da gente preservar os empregos com relação a essa questão e trazer para a negociação coletiva que sim, o sindicato que representa os trabalhadores é, é, o, é, o, é a figura mais importante e é que vai preservar os empregos junto com a empresa ou com o sindicato patronal. Então,
Nosso posicionamento é que a gente represente toda essa diferenciação através da negociação coletiva que já acontece há anos e que agora, né, com a CLT, pós-reforma trabalhista, a gente cada vez teve mais ali o negociado sobre legislado em diversos temas, inclusive esse é um dos temas que é possível, que é objeto lícito para negociação. Maria, se a gente tiver uma aprovação da forma como a gente tem acompanhado das discussões na Câmara, por exemplo, quais são os impactos como um todo, enxergando num médio, num curto, num longo prazo na sua avaliação, olhando especificamente para o setor de vocês? Nós vamos ter alguns impactos. Temos diversos números que já foram divulgados, né? Inclusive, há muita comparação com países, né? A produtividade comparada com diversos países, inclusive trazem comparações com os países mais produtivos, os 10 mais produtivos do mundo, e nós não podemos, né, fazer essa comparação com esses países, né? São exemplos aí de países com produtividade muito superior à nossa, infraestrutura melhor que a nossa, menor informalidade e um grau de automação bem maior que o nosso, como o Brasil, né? Só para trazer de exemplo, dois desses países. O país mais produtivo hoje é Luxemburgo, e que tem uma média de 35,6 horas semanais e o seu limite legal é de 40 horas, mas ele é 7 vezes mais produtivo que a gente. Já a Irlanda também, que entra ali como um dos mais produtivos, é a mesma questão. Ela tem uma média de 31, mais ou menos, horas semanais, e ela é 6 vezes maior a sua produtividade que do Brasil. O Brasil, trazendo para a indústria da transformação, entre 2019 e 2024, a gente teve uma queda de 9% da produtividade. Se a gente tiver essa redução de 44 horas para 40 horas semanais, que é o que tem se proposto no momento, seria necessário um ganho de 8,5% apenas para manter a produção que a gente tem hoje. Ou seja, o impacto vai ser monstruoso com relação a esse ponto. Se a gente já tem uma produtividade em queda, ainda mais comparada a outros países e aos países que estão sendo mencionados aqui, que já tiveram a sua redução da jornada, se só para manter a produtividade que temos hoje precisa de um ganho de 8,5%, a gente consegue demonstrar o quanto a gente vai ter de impacto na nossa indústria. Tem um outro ponto também que está sendo discutido no Congresso e como um todo pelo governo também, é com relação ao MEI, até com relação a atualizações do MEI, para que seja possível contratar mais pessoas também diante desse cenário de uma atualização, por exemplo, do fim da escala 6 por 1. Como é que vocês também estão enxergando esse cenário? Esse cenário ele precisa ser bem estudado, Muriel, porque a gente tem várias peculiaridades com relação à contratação de MEI. A gente tem uma discussão no STF com relação à pejotização, que está aguardando uma decisão ainda. Então, nós temos que entender melhor essa situação, se de fato isso ajudaria ou não. Mas o MEI não é um seletista, não é um empregado com vínculo empregatício. Então, a gente precisa entender se de fato isso vai ser favorável, o que a princípio o nosso posicionamento sempre fica com relação a os seletistas, os empregados com vínculos de emprego, e que a gente faça toda essa alteração e necessidade que tem das empresas trabalharem em escalas especiais, em jornadas diferenciadas, para que a gente traga isso para a negociação coletiva. E assim, a gente conseguiria resolver, porque eu consigo, junto com o meu sindicato laboral, trabalhadores daquela região, daquele município, daquele setor, daquela categoria, saber exatamente qual é a realidade, se eu preciso de uma jornada menor, uma jornada maior, uma escala diferenciada, para que eu consiga manter a produtividade ali daquele setor e daquela categoria. Maria, aproveito também para perguntar para você como é que estão sendo as negociações nesse momento da Firjan com o governo federal, com parlamentares. Vocês estão em contato para tentar avançar nessa discussão, participar dessas negociações? Sim, Muriel, a nossa intenção aqui como indústria, não só Rio de Janeiro, como todos os estados, junto com a CNI, é tentar participar de audiências públicas, né? Até o momento só nos foi permitido uma audiência pública, inclusive já mencionei aqui que essa foi a nossa discussão, nós queremos um diálogo justo e, infelizmente, não teve ainda esse diálogo justo, mas a nossa intenção na procura e no nosso posicionamento é demonstrar todos os impactos econômicos que pode acontecer se a gente tiver o avanço da PEC da forma que está, tratando todos como os iguais, né? De forma
igual todo o Brasil, e todas as categorias e todos os setores. Muito bem, Maria Rita Catônio Barbosa, gerente jurídica e trabalhista da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Uma boa semana para você. Nós que agradecemos, Muriel. Boa semana. Obrigada.